Continuando com as aulas de matemática do sétimo ano, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo das proporções, vendo um procedimento que usa a ideia de proporção para resolver alguns problemas, que é a regra de 3 simples, né? Então, eu vou relacionar duas grandezas que são proporcionais para encontrar determinados valores. Então, vamos ver aqui no exemplo. Ó. Uma barra de cano com medida de comprimento de 6 metros tem medida de massa de 10 quilogramas. Qual é a medida da massa de uma barra de medida de comprimento, 9 metros, desse mesmo tipo de cano? Ou seja, um cano que tem 6 metros tem 10 kg de massa. Um outro cano, mesmo modelo do cano, mesmo tipo, que tem 9 metros, vai ter quantos quilogramas de massa? Essa é uma situação de proporcionalidade direta, pois, dobrando a medida do comprimento da barra, a medida de massa dobra. Triplicando a medida de comprimento da barra, a medida de massa triplica e assim por diante. Ou seja, o comprimento da barra de cano e a massa da barra de cano, as duas grandezas, são diretamente proporcionais. Então aqui, ó, observa o seguinte, vamos organizar as ideias na tabela. Medida de comprimento em metro, medida de massa em quilograma. Um cano que tem 6 metros tem 10 kg de massa. Um cano que tem 9 metros tem X kg de massa. Quanto vale X? Bom, a gente pode montar uma proporção da seguinte maneira. Ó. 6 sobre 9 é igual a 10 sobre X. Ou seja, a proporção da medida de comprimento sobre a proporção da medida de massa. Se eu tenho uma proporção aqui, se eu tenho essa igualdade, a gente pode usar a propriedade fundamental das proporções, né? O produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ou seja, a gente pode usar o seguinte, 6 vezes x é igual a 9 vezes 10. 6 vezes x vai ser igual a quanto? 9 vezes 10, 90. Então, x vai ser 90 dividido por 6. 90 dividido por 6 é 15 quilogramas. 15 quilogramas, tá certo? Perceba o seguinte, nessa situação a gente tem 4 valores, 3 são conhecidos e o quarto valor é desconhecido. Esse quarto valor a gente chama de quarta proporcional. Então, para a gente reencontrar esse valor, a gente usa a regra de 3, que é esse procedimento prático que a gente usou aqui. Então, a gente lê a pergunta, identifica quem são as grandezas, monta uma tabelinha, onde eu tenho os valores das grandezas, e os valores da incógnita e tento encontrar essa incógnita fazendo uma proporção. Vamos ver outro exemplo aqui. Ó. Com 4 pedreiros trabalhando, a reforma de uma casa é realizada em 15 dias. Em quantos dias 6 pedreiros realizarão a mesma reforma trabalhando no mesmo ritmo? Então, aqui, nesse caso, é uma situação de proporcionalidade inversa. Mais pedreiros trabalhando, eu vou terminar a obra mais rápido. Né? Perceba? É lógico isso. Se eu tenho mais gente fazendo o mesmo serviço, eu vou gastar menos tempo para realizar esse serviço. Então, ó, o intervalo de tempo cai pela metade, se eu dobro a quantidade de pedreiros. Se eu triplico o número de pedreiros, o intervalo de tempo é reduzido a terça parte e assim por diante. Então, organizando as ideias aqui, a gente tem o seguinte, ó, número de pedreiros, 4, intervalo de tempo em dias, 15 dias. 4 pedreiros realizam a obra em 15 dias. 6 pedreiros vão realizar a obra em quanto tempo? Olha, vamos descobrir, né? Nesse caso aqui, pelo fato de a proporcionalidade ser inversa, ter uma proporcionalidade inversa, a gente vai ter que inverter uma das proporções. Ou seja, a proporção aqui seria quanto? Seria 4 sobre 6, né? E a outra, 15 sobre x. Bom, a gente não pode escrever a igualdade aqui para resolver o problema. A gente vai ter que inverter uma das proporções. Por exemplo, vamos inverter 4 sobre 6? Então, se a gente inverter 4 sobre 6, a gente vai obter a seguinte proporção. A gente vai obter 6 sobre 4 igual a 15 sobre x. A gente só inverte uma proporção, mantém a outra. A outra é 15 sobre x. Então, aqui a gente pode usar o mesmo procedimento, né? 6 vezes x igual a 4 vezes 15. 6 vezes x a gente não mexe. 4 vezes 15, 60. Opa, x vai ser 60 dividido por 6. 60 dividido por 6, 10. Ou seja, vai gastar 10 dias para realizar essa obra. Perceba que aumentei a quantidade de pedreiros, evidentemente vai ter que diminuir a quantidade de dias de trabalho, né?
Vamos ver mais alguns exemplos aqui, ó. Quatro marceneiros fazem um armário em 18 dias. Em quantos dias 9 marceneiros fariam o mesmo armário? Então vamos lá, a gente tem que montar uma tabelinha para organizar as ideias. Então a gente tem marceneiros e a gente tem dias de trabalho, né? Ó, 4 marceneiros fazem um trabalho em 18 dias. Ok. Em quantos dias, ou seja, minha pergunta está querendo descobrir quantos dias. Então, coloco o X na grandeza dias. 9 marceneiros fariam o mesmo trabalho. 9 marceneiros fariam o mesmo trabalho. Então, para a gente resolver uma questão de regra de 3, tem um certo passo a passo para seguir. Então, primeiro a gente monta a tabelinha com as grandezas, no caso as duas grandezas, e seus valores, que são dados na questão. Montou a tabelinha, vamos olhar agora a proporcionalidade. Vamos ver se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, por exemplo, se eu aumento a quantidade de marceneiros, eu vou fazer esse trabalho em mais dias ou menos dias? Vou fazer em menos dias, né? Mais gente trabalhando e vou realizar a obra em menos tempo. Então, as grandezas são inversas. A gente geralmente representa isso por setinhas. Então, a gente coloca uma setinha para baixo, na grandeza que tem uma incógnita, e faz a seguinte pergunta. Se eu aumentar a quantidade de marceneiros, vou precisar de mais dias ou menos dias de trabalho? Menos dias. Então, setinha para cima. Opa! Então, quando a gente indica dessa maneira, a gente está dizendo o seguinte, ó. Marceneiros e dias são grandezas inversamente proporcionais. Se são grandezas inversamente proporcionais, para a gente montar a proporção, a gente vai ter que inverter uma das grandezas. Então, vamos inverter a quantidade de marceneiros. Então, a gente vai obter o seguinte, ó, 9 sobre 4 vai ser igual a 18 sobre x. Então, a gente vai ter o seguinte, 9 vezes x igual a 4 vezes 18. Vamos fazer uma simplificação aqui, ó. O 18 divide por 9. Então, vamos dividir logo 18 por 9. 18 por 9 dá 2. Então, o x vai ser 4 vezes 2, ou seja, 8. Então, vamos precisar de 8 dias para realizar essa obra. Percebeu a ideia? Monta uma tabela com as grandezas e seus valores e observa a proporcionalidade, se é direta ou se é inversa. Se for inversa, tu vai ter que inverter uma das grandezas na hora de montar a igualdade. Inverte uma grandeza e resolve utilizando o princípio, a propriedade fundamental das proporções. Questão 2. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Em 28 minutos, quantas voltas essa roda dará? Então, a gente tem duas grandezas aqui, ó, voltas e minutos, né? Duas grandezas de interesse, voltas e minutos. Ela dá 80 voltas em 20 minutos. A pergunta é quantas voltas ela dará em 28 minutos. Montou a tabelinha? Bota a setinha onde tem a incógnita, para baixo, setinha. Montou a setinha onde tem a incógnita? Faz a seguinte pergunta. Se eu aumento a quantidade de tempo, eu vou dar mais ou vou dar menos voltas? Vou dar mais voltas. Né? Quanto mais tempo eu tenho para dar as voltas, eu vou dar mais voltas. Então, são duas grandezas diretamente proporcionais. Por isso, as duas setinhas estão para baixo. Estão no mesmo sentido, né? Ou uma para baixo, as duas para baixo, as duas para cima. Se eu tenho uma para baixo e outra para cima, que são inversamente proporcionais. Pelo fato de serem diretamente proporcionais, a gente já pode montar direto a igualdade. A proporção, que é 80 sobre x, igual a 20 sobre 28. Então, a gente faz o seguinte, ó. 20 vezes x é igual a 80 vezes 28. Perceba que 80 é 4 vezes 20. Então, a gente pode simplificar aqui, ó, por 20 vai dar 4 vezes 28. Então, x vai ser 4 vezes 28. 4 vezes 28, que dá 112. Então, a roda vai dar 112 voltas. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre regra de 3 simples. Então, entendida a ideia? Lê a questão, monta uma tabelinha com as duas grandezas, coloca os valores
observa a proporcionalidade, se é direta ou inversa. Se for direta, pode montar a proporção e resolver. Se for inversa, tu vai ter que inverter uma das grandezas. Tanto faz a grandeza que tu vai inverter. Mas tu vai ter que inverter uma, montar a proporção e resolver.